Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu tô aqui no canal para apresentar a respeito de um assunto que vai ser bem interessante. O livro de hoje, particularmente, é um livro delicioso de ler, já vou adiantando para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar desse conteúdo, porque é um conteúdo que se aplica não somente àquelas pessoas que estão estudando para concurso, mestrado, mas também se aplica à vida de todo ser humano. Esse livro de hoje é o livro de Mário Sérgio Cortella, A Escola e o Conhecimento, Fundamentos Epistemológicos e Políticos. Esse livro aqui é o da 15ª edição, ok? Então, como eu já falei para vocês, é um livro bem gostoso e ele se aplica muito, ele é muito eficiente e ele é muito solicitado em concursos da área da educação, outros concursos também de outras áreas. Ele também é um livro maravilhoso para quem é amante da leitura, eu tenho certeza que é um livro bem interessante. Já quero pedir para você também, por favor, deixa o seu joinha se você gostou. E se você não gostou, eu gostaria que você também desse o seu dislike e que vocês comentassem se realmente esse assunto foi interessante, se foi útil para vocês a explanação deste livro. E se você também não gostou, é muito importante a sua posição, mesmo que você diga que não tenha gostado, porque a gente precisa aprimorar esse canal para poder ajudar muitas outras pessoas. Então vamos lá? Então assim, este livro ele é dividido em 5 capítulos. Eu vou discorrer a respeito dos 5 capítulos. É claro que eu não vou me aprofundar em todos os aspectos que são trazidos aqui nesse livro, mas eu vou dar uma explanação geral para tentar contribuir ao máximo para o que você precisa. O capítulo 1, ele traz o seguinte título: Humanidade, Cultura e Conhecimento. E ele já traz logo de cara a seguinte pergunta: o que é ser humano? Então, ele vai discorrer sobre esse assunto, trazendo a posição, trazendo, aliás, a resposta para essa pergunta de vários pensadores, de vários filósofos. Eu não vou trazer todos aqui, mas eu vou trazer alguns. Por exemplo, para responder essa pergunta, o que é ser humano, ele destaca, por exemplo, Aristóteles, que Aristóteles responde da seguinte maneira: o homem é um ser racional, e Cortella ainda comenta que essa é a resposta mais clássica. A resposta de Platão, no entanto, seria que o homem é um ser bípede e implume, ou seja, ele anda em cima de 2 pés e não tem penas. Para Fernando Pessoa, que já é da nossa era, ele retrata que o homem é um cadáver adiado. E Mário Sérgio Cortella, ele fala também que essa é uma das perguntas que mais intriga a humanidade, porque ela causa muita dúvida, medo, reflexão, controvérsia, enfim, e confrontos também. E ele fala que, aliada a essa pergunta, o que é ser humano, vem muitas outras perguntas. Por exemplo, por que nós estamos aqui? Quem nos fez? E por que que nos fez e não fez outro ser? Outra, de onde nós viemos e para onde que nós vamos? Por que existe alguma coisa e não existe o nada? E todas essas perguntas é necessário que se faça a busca pelo conhecimento. Lembrando sempre, Mário Sérgio Cortella vai bater muito nessa tecla, que o conhecimento ele é provisório e Cortella também vai dar a sua resposta para essa pergunta, o que significa ser humano. Ele diz que o ser humano é um indivíduo entre outros 7 bilhões, ele é pertencente a uma única espécie entre outras 30 milhões de espécies diferentes. Ele complementa também dizendo que nós vivemos num planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é o Sol, e essa estrelinha está entre outras 100 bilhões de galáxias e vai discorrendo para a gente pensar a respeito da nossa humanidade e quem nós somos, qual o nosso tamanho aqui diante deste planeta. No período medieval, ele discorre também que nessa época eles viam que
da seguinte maneira: o planeta e o ser humano. A Terra estava no centro do universo, o homem estava no centro da Terra, a alma estava no centro do homem e Deus estava no centro da alma. Era dessa maneira que se discorria a respeito da humanidade na era medieval. Agora, nessa época mais atual que nós estamos, tanto Copérnico, Galileu, Darwin, Freud e outros, todos eles conseguem perceber e têm a mesma posição de que o homem é um porão e que é um porão que ainda não está totalmente desvendado. Para nós, a vida é um intervalo entre o tempo de nascer e o tempo de morrer. E sobre isso, ele também cita o que Guimarães Rosa retrata. Guimarães diz o seguinte, abre aspas, viver é muito perigoso, nascer também o é, morrer então nem se fala. Somos, antes de mais nada, diante de todas essas perspectivas e todas essas perguntas e todas essas respostas, nós somos, antes de mais nada, construtores de sentidos. Por que que nós somos construtores de sentidos? Porque nós somos construtores de nós mesmos. E não basta pensar que as coisas acontecem. Na verdade, nós humanos, nós agimos conscientemente para que tudo possa acontecer. Aliás, isso é o que nos diferencia do animal irracional. E tudo isso que nós fazemos para responder às questões, para responder às perguntas e refletir nas respostas, tudo isso a gente dá um nome de cultura, que vai ser o que ele vai retratar um pouquinho mais adiante. E sobre a cultura, Mário Sérgio Cortella, ele relata que a cultura nada mais é do que o trabalho humano para transformar a realidade segundo as suas carências. Então, conforme o ser humano vai fazendo, vai criando, ele vai construindo a sua cultura diante do seu trabalho. E como é tratada essa cultura diante das gerações? Essa cultura diante das gerações, ela, na verdade, ela vai sendo transformada, porque cada cultura não se limita a consumir a cultura já existente. Ela vai sentindo a necessidade de recriar e superar essa cultura já existente. Bom, no capítulo 1 ele fala um pouquinho, ele discorre um pouquinho a respeito da educação. Ele fala de educação em duas categorias, a categoria vivencial, que é aquela que a gente vai vivendo e aprendendo, e ele também fala da educação intencional, que é aquela que acontece de maneira organizada, em locais pré-determinados, que seriam as instituições, escolas e etc. Ele também fala dessa educação intencional, que ela é feita com instrumentos específicos, mas a gente hoje também não pode descartar essa educação que é feita, que é representada pela mídia. Bom, aqui nós encerramos então o capítulo 1. Então, aqui nós vamos começar agora o capítulo 2, que tem o seguinte título: Conhecimento e Verdade, a matriz da noção da descoberta. Ele diz o seguinte, que nenhum ser humano produz um pensamento absolutamente inédito fora da cultura que ele está inserido. Ou seja, nenhum pensamento é inédito, é absoluto, é único, porque ele já está inserido dentro de uma cultura e que faz ele pensar e repensar diante daquilo que ele já vivencia. Ele também cita, lógico, mais alguns filósofos nesse capítulo, lembrando que nós estamos tratando de um livro que foi escrito por um filósofo, e lembrando mais uma vez a vocês que haverá muitas perguntas dentro deste livro e muitas reflexões. Então vamos lá. Para Sócrates, por exemplo, ele cita o seguinte, a célebre frase: só sei que nada sei.
na seguinte perspectiva, que é muito sábio a gente conhecer a dimensão da nossa ignorância própria. Não no sentido de que nós não sabemos nada, mas no sentido de que quanto mais a gente aprende, mais a gente percebe que a gente precisa descobrir. Em relação ao conhecimento, ele retrata nesse capítulo que durante muito tempo achava-se que o conhecimento era de origem metafísica, ou seja, o conhecimento fazia parte das pessoas iluminadas, entre aspas, né? Que as pessoas, é como se as pessoas recebessem essas capacidades dos deuses. Só que não, né? A gente sabe que as pessoas, todo ser humano precisa ir em busca desses conhecimentos. E essa interpretação metafísica a respeito do conhecimento e da verdade, ele fala que ainda não foi sepultada por todos, porque se a gente pensar na atualidade, ainda há pessoas que dizem que algumas pessoas têm o dom da sabedoria e etc, né? Mas a gente bem sabe que a sabedoria vem porque a gente precisa estudar muito, né? Outros estudiosos também conceberam o conhecimento da seguinte maneira: o conhecimento é adquirido por meio da intuição. Outros estudiosos também falaram que o conhecimento era adquirido por meio das experiências. Mas a concepção de conhecimento, na verdade, não é metafísico, Cortella salienta isso, e que ela é produzida neste mundo pelos próprios humanos. Então, não é uma força que vem dos deuses, não é uma capacidade que vem do além. Então, ela é produzida aqui pelos humanos e neste próprio mundo. E é uma construção. Como que se dá esse conhecimento? Por meio de uma construção cultural, como nós já comentamos, por causa do trabalho humano para suprir as nossas carências. Essa construção também do conhecimento e da verdade também é produzida de maneira mutável. Como nós também já comentamos, como a cultura vai mudando de tempos em tempos, ah, ela é mutável, porque as culturas, as gerações vão recriando essas culturas existentes. Portanto, esse conhecimento não é eterno. E esse conhecimento e essa verdade não é construída de maneira individual. Todo conhecimento, toda verdade é construída de maneira coletivamente e socialmente. Bom, então encerramos aqui o capítulo 2, que teve o título O Conhecimento e Verdade, a matriz da noção da descoberta. Então, a gente realmente conseguiu descobrir que o conhecimento, na verdade, é uma construção humana e ela é feita aqui nesse planetinha mesmo, né? O capítulo 3 que nós vamos iniciar tem o título A Escola e a Construção do Conhecimento. Em relação à escola e essa construção do conhecimento pela escola, é muito comum a gente observar uma concepção de conhecimento como algo acabado, como algo pronto, encerrado e sem conexão com a própria produção histórica. Ainda há pessoas com este tipo de conceito. Mas na verdade, o conhecimento, ele não é pronto, ele não é acabado e ele precisa sempre de revitalização, porque as pessoas, elas recriam as culturas que já existem, como nós já tratamos disso, né? E ele sempre, daqui para frente, ele vai debater bastante a respeito dessa concepção de cultura, ok? Ah, a respeito do método de ensinar, ele trata nesse capítulo 3 da seguinte maneira: então, nada mais justo do que você educar, do que você ensinar, conectando o educando com a sua vida prática. Ele faz uma citação de Paulo Freire: fazemos, logo pensamos, assim existimos. Ou seja, existimos fazendo, e porque fazemos, nós pensamos. Ou seja, não podemos ficar na esfera
da teoria. Nós não podemos ensinar nessa camada da teoria. Nós precisamos, trocando em miúdos, nós precisamos ensinar para a prática. Em relação ao erro, ele fala que o erro é parte integrante do saber, não pode dissociar o erro do saber, faz parte do saber, faz parte do conhecimento. Sobre o trabalho pedagógico, ele fala o seguinte, que não devemos iniciar um trabalho pedagógico sem uma pré-ocupação, ou seja, para a gente poder educar, para a gente poder fazer o nosso trabalho pedagógico, a gente precisa ocupar o nosso tempo sabendo quais são as preocupações dos educandos, daqueles que vão deter os saberes. A gente precisa saber quais são as suas preocupações. Também a respeito do trabalho pedagógico, ele retrata que o ritualismo ao ensinar gera algumas questões. Sabe aquela frase que nós educadores, sempre ouvimos? As crianças, os alunos, os adolescentes, eles não gostam de escola, eles não querem saber de nada. Cortella responde da seguinte maneira: talvez eles não gostem das nossas aulas. É só observar a algazarra que eles fazem na escola. Às vezes eles são dispensados e eles ficam por ali mesmo na escola, ou seja, eles gostam da escola e eles precisam gostar também das nossas aulas. Jovens de 13, 14, 15, enfim, 17 anos, nessa fase da adolescência, nós devemos levar em consideração que eles estão com os hormônios fervendo. Eles têm uma quantidade muito grande de hormônios e esses hormônios estão causando muitas mudanças físicas e mentais também. Aliado a tudo isso, eles têm um mundo a explorar e eles perceberam isso, que eles têm um mundo que eles podem explorar. Também se junta a isso, os corpos estão sofrendo grandes modificações. Daí eles entram para uma sala de aula, eles vão para a escola e eles encontram muitas vezes os móveis que não são adequados a eles. Aliado a isso, a gente muitas vezes quer silêncio absoluto. E o pior, nós ensinamos muitas vezes matérias que são desconexas com a vida que eles têm. Então, como que deve ser a postura do educador? O educador, ele não precisa falar somente sobre coisas prazerosas. Não é esse o papel do educador, mas o educador, ele precisa falar prazerosamente sobre as coisas. Eu acho que isso a gente precisa colocar como um lembrete de vida e que serve para tudo, né? Principalmente para nós que somos professores. Mas para a gente falar prazerosamente sobre as coisas, a gente precisa entender um pouquinho sobre seriedade e tristeza, sobre alegria e autoridade. Quando nós falarmos sobre o que é preciso falar, nós precisamos tratar dos assuntos, embora seja com prazer, mas também precisa ser com seriedade. Mas não com tristeza, até porque a escola deve ser um ambiente alegre. Mas a seriedade deve vir junto com a autoridade também, né? Em relação ao conhecimento, ele deixa muito claro que o conhecimento, ele é político. E ele é político porque é uma questão de sobrevivência. O conhecimento, ele abre as portas para muitas áreas da vida e é a chave da libertação para muitos aspectos da vida do ser humano. Por isso ele trata o conhecimento como algo político. Bom, encerramos o capítulo 3, que foi sobre a escola e a construção do conhecimento. Vamos então para o capítulo 4. Capítulo 4 tem o seguinte título:
Conhecimento escolar, dois pontos, epistemologia e política. Agora a gente vai abranger um pouquinho mais a respeito do conhecimento e por que ele é político. Bom, ele trata nesse capítulo 4 a respeito de um otimismo ingênuo. De que maneira? Porque assim, quando as pessoas atribuem à escola uma missão salvífica para a sociedade, ele diz que isso é ingênuo, porque muitas vezes a gente encontra e a gente ouve essa frase: o Brasil é um país atrasado porque falta educação. Realmente, o Brasil é um país atrasado, mas vamos aliar a educação junto com outras políticas de desenvolvimento e não é somente a educação que vai tirar a nação da miséria, por exemplo, que vai tirar a nação de uma situação de subdesenvolvimento. A educação é essencial, aliada a outras políticas públicas. Uma outra ingenuidade também que ele fala é a questão do educador, de acharem que o educador ele é um sacerdote, ou seja, que ele está dotado de um dom, de uma vocação, e essa vocação seria cuidar de crianças independentemente do fator financeiro. A gente bem sabe que não é assim, né? Professor, na verdade, ele é sim um profissional, como qualquer outro profissional que não está desobrigado de recursos materiais e financeiros. Ele comenta que a partir da década de 70 iniciou-se uma análise desse fenômeno educativo. Então, a escola começaram a analisar que essa ideia dessa vocação separadamente da questão de questões profissionais, e isso contribuía muito para o pensamento de que a escola seria desinteressada politicamente. A partir da década de 80, entra também uma outra análise desse fenômeno da educação, que aí já começa a parte da efetivação que o educador tem um papel político pedagógico. Apesar das burocracias existentes, o educador ele tem esse papel político pedagógico. Eu não vou aqui me deter nesses papéis, nessas burocracias que acontecem em torno da educação. Bom, ele fala nesse capítulo também, no capítulo 4, a respeito do pedagocídio. É um termo que ele usa para o fracasso escolar. Ele fala que muitas vezes a gente sustenta essa tese do fracasso escolar, a gente sustenta isso num pilar de causas extras escolares, por causa de condições precárias, econômicas e sociais, entre outras. E realmente esses fatores extraescolares, eles são fatores muito impactantes, mas eles não são únicos. Aí ele vai retratar a respeito das causas intraescolares do fracasso. Bom, entre essas causas que acontecem nas escolas, nas instituições, ele cita a respeito dos conteúdos que são excessivamente abstratos e sem integração com a vida do aluno. Ele retrata também a respeito da avaliação, que muitas vezes ela é posta como um instrumento de punição ou seleção somente. Ele também retrata a respeito de algumas situações preconceituosas e discriminatórias que acontecem dentro das escolas e que têm graves consequências sobre a formação dessas pessoas. E essas situações preconceituosas e discriminatórias muitas vezes acontecem sem a percepção dos próprios educadores. Então, ele cita algumas dessas situações. Por exemplo, fila para meninas e para meninos. A fila deve ter o conceito de organização. E isso é ótimo e não tem problema nenhum estabelecer duas filas.
Mas não precisa necessariamente ser uma fila para meninas e outra para meninos. Pode-se unir as duas categorias para não acontecer, por exemplo, a questão do sexismo. Nos livros didáticos, as figuras de famílias que são apresentadas muitas vezes nos livros didáticos. Pai lendo jornal, a mãe trazendo numa bandeja um café, a menina brincando de casinha, o menino brincando de carrinho e todos felizes. Nós sabemos que não dá para definir a família em um tipo só de família, principalmente no contexto que nós estamos vivendo, e nem todos os alunos vêm desse ambiente familiar de felicidade. Outra associação que ele faz, que os livros didáticos apresentam, são as associações de palavras e figuras. Por exemplo, em termos de figura, sempre representando, quando vai explicar a respeito do corpo humano, o corpo humano de pessoas brancas. E nós sabemos que nós convivemos e vivemos num país multirracial. A associação de palavras, por exemplo, citando algumas comparações, algumas palavras como dromedário, está totalmente descontextualizado da maioria dos alunos. Em relação à cultura, quando nós falamos a respeito de cultura, aqui entra muito a epistemologia do conhecimento, né? Por exemplo, quando se trata a respeito de festas juninas, em que os caipiras são representados com aquelas caricaturas com roupas rasgadas, faltando um dente e que andam estranhamente, na verdade, sempre falta uma explicação, uma explanação mais profunda disso. Os caipiras, eles não são seres engraçados simplesmente. Há toda uma história por detrás disso. Falta dente por falta de condições, porque não tem acesso a dentistas. As roupas estão rasgadas por falta de condições financeiras, por exemplo. Então, é necessário que os professores debatam também a respeito dessa classe de pessoa e dessa história, e que essa caricatura não é engraçada. Na verdade, ela deve ser refletida, e ele fala, e Cortella fala que essas cenas são muito recorrentes. Bom, nesse capítulo também ele retrata um pouquinho sobre a crise na educação. Ele fala que essa crise da educação não é uma fatalidade. Na verdade, é um processo e que precisa ser reconstruído continuamente. Porque na escola é o lugar da ética, do não. A ética do não. Nós vamos falar um pouquinho mais no capítulo 5 a respeito da ética. O que seria essa ética do não? Não à miséria, não às injustiças, não à contradição que acontece do ser humano com o próprio ser humano, não também a uma ciência exclusivista e não também ao poder opressor. Ele vai fazer uma outra pergunta. O livro, como eu já disse, é recheado de perguntas e tem mais uma outra para nós refletirmos profundamente. Por que nós somos educadores? E ele dá uma resposta. Por causa da paixão. Que paixão? Paixão por ganhar pouco? Paixão por trabalhar muito? Paixão por querer desistir no outro dia tentarmos novamente? Não, não é essa paixão. Ele fala que nós devemos ter muito inerente a nós, que nós temos essa paixão por uma ideia de que gente foi feito para ser feliz. Eu vou repetir. Nós devemos ter essa ideia dentro de nós de que ser humano foi feito para ser feliz. Nós temos essa ferramenta na nossa mão porque nós somos cidadãos, porque nós somos educadores, tornar as pessoas melhores e também nos tornarmos melhores constantemente. Por quê? Porque nós não nascemos prontos.
Por isso a gente tem a capacidade de se tornar cada vez melhor e com essa concepção também de que nós não nascemos prontos, a gente sabe que a gente pode também contribuir para que outras pessoas também se tornem pessoas melhores. E com isso a gente vai construindo a nós mesmos e nós vamos nos reconstruindo e construindo e reconstruindo outras pessoas também. É por isso que o conhecimento escolar, ele é político e epistemológico, ele não está desassociado do conhecimento e muito menos desassociado da nossa ação de cidadão. Encerra-se aqui o capítulo 4. No capítulo 5 vem o título Conhecimento, Ética e Ecologia. Ele cita mais um outro filósofo, um filósofo francês, o Jean-Paul Sartre, com a seguinte frase: nós somos condenados a ser livres. A liberdade traz a princípio uma ideia muito boa, porque a liberdade sempre pressupõe que nós podemos fazer o que nós quisermos. E a respeito da liberdade, ele vai declarar aqui 3 perguntas que vai acompanhar até o final do livro. Liberdade está sempre ligada e ela está alicerçada em cima dessas 3 perguntas. Quero? Devo? Posso? Bom, então ele vai falar agora a respeito da ética. Que ética? Ela pressupõe liberdade. E liberdade pressupõe o coletivo, ou seja, a minha liberdade está extremamente ligada com o coletivo. E a minha liberdade também está ligada com a ética, lembrando que a ética também está totalmente ligada com o coletivo. E todas as pessoas são éticas? Bom, ele vai dar 2 definições aqui. Tem as pessoas que são aéticas. Realmente, tem algumas pessoas que não têm éticas. Por quê? Porque a gente pode citar, por exemplo, o caso das criancinhas e dos idosos, dependendo da sua idade, porque elas não têm como embasarem as suas decisões nessas perguntas: quero, devo, posso? Tem outra categoria também, que são as pessoas que têm alguma deficiência mental, que também não conseguem lidar com essas questões. Bom, também ele cita das pessoas antiéticas. Essas pessoas, elas têm a capacidade de fazer essas perguntas, mas vai depender muito de como elas lidam com essas questões. Quero, devo, posso? Dependendo de como se lida com essas questões, as pessoas tornam-se antiética. Explanando mais um pouquinho a respeito dessas perguntas. Às vezes, eu quero algo, mas eu devo. Às vezes, eu devo muito fazer algo, mas eu quero. Também tem uma outra situação. Às vezes eu posso fazer algo, mas eu devo. Bom, todas essas questões, elas estão intimamente ligadas às nossas práticas diárias. Como eu lido com essas perguntas, com essas questões e essas respostas no trânsito, na minha diversão, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos de maneira geral, que seria, por exemplo, relacionamento de namorado, de casamento, de amizade. Também como que eu lido com essas questões na minha função de educadora. Como eu lido, como eu faço essas perguntas. Ou seja, não dá para dissociar essas questões de nenhum âmbito da nossa vida, nem do trabalho, nem pessoal, enfim. Ampliando um pouquinho mais sobre esse conceito, ele cita uma frase: eu estava apenas cumprindo ordens. Bom, a respeito dessa frase, ele traz algumas situações que nós podemos pensar. Eu estava apenas cumprindo ordens. Daí a gente pode pensar no Holocausto.
Muitos foram condenados e eles vieram justamente com essa resposta. Eu estava apenas cumprindo ordens. Mas talvez, se nós pudéssemos contextualizar isso com a nossa atualidade muito próxima. O caso que aconteceu em Brumadinho, em Mariana também, algumas pessoas deram essa resposta. Eu estava apenas cumprindo ordens, mesmo sabendo que o risco era iminente. A reflexão que nós podemos fazer também a esse respeito: liberdade tem ou não tem um lugar? Porque se ética pressupõe liberdade, e ética pressupõe o coletivo, eu tenho essa liberdade de não cumprir ordens? É uma reflexão e é bem profunda, né? Bom, só para a gente lembrar mais um pouquinho, e vocês percebem que ele vai bater bastante nessa tecla, que ética tem a ver com liberdade, que ética tem a ver com o outro, o conhecimento também tem a ver com liberdade, o conhecimento tem a ver com a ética. Uma outra frase para nós refletirmos, que ele lança no livro: por mim eu não faria. É uma frase que é muito utilizada por nós. Por mim, eu não reprovaria, mas como eu sou professor, por mim eu não mandaria embora, mas como eu sou chefe. A reflexão a respeito da integridade pressupõe a palavra inteiro. E ele fala que muitas vezes as pessoas elas têm essa tendência de se repartir, ou seja, eu sou uma pessoa na minha função, no entanto, eu sou uma outra pessoa na minha vida pessoal. E ele fala que nós devemos agir com integridade, ou seja, nós devemos ser inteiros e nós não podemos ser uma pessoa repartida. Mas vem uma outra reflexão, que essa reflexão é minha. E se essa integridade, se essa maneira de eu ser inteiro me causar algum dano, nós vamos assumir esse dano pessoal em nome da ética? Lembrando que a ética pensa sempre no coletivo. Qual é o meu papel e qual é o meu posicionamento diante dessas questões que a vida nos apresenta constantemente? A ética, ele retrata no livro que nos traz a possibilidade e a necessidade de fazermos tudo na esfera do coletivo. Então, ele termina novamente esse pensamento, mais uma vez perguntando: quero, devo, posso? Como o capítulo 5 fala sobre conhecimento, ética e ecologia, nós vamos falar agora, para terminar, já estamos na fase final, a ética e o meio ambiente. Frequentemente, as pessoas restringem a palavra ética à esfera social, mas ele fala que não é possível e que nós, principalmente, nós que temos um papel de educador, nós não podemos restringir a palavra ética ao meio social. Ele fala que nós, educadores, precisamos ensinar a prática da simbiose. Ou seja, nós precisamos viver sem anular as outras formas de vida. Ele fala que nós, no meio ambiente, no planeta, nós não somos proprietários desse planeta. Na verdade, nós somos usuários compartilhantes. Nós compartilhamos este ambiente com outras formas de vida. Gente, então nós estamos quase encerrando. E eu vou encerrar com um pensamento maravilhoso também, que a gente deve colocar na porta do nosso armário, no lugar que a gente mais vê. Eu vou encerrar com uma frase do Mário Sérgio Cortella, com um pensamento, aliás, do próprio Mário Sérgio Cortella, que ele coloca bem no início desse último capítulo, que é o capítulo 5. Não esqueçam de dar o joinha de vocês e inscrevam-se no canal. O pensamento dele é o seguinte: múltiplas são as pistas sobre o lugar onde se encontra a chave da felicidade.
Alguns situam esse lugar na arte desprendida, outros na religião obsessiva, muitos no consumo desvairado, vários na política indolente, poucos na filosofia militante, inúmeros no trabalho insano e raros na dignidade coletiva. Eu espero sinceramente que eu tenha contribuído, eu espero sinceramente que eu tenha contribuído um pouquinho para a vida de vocês. E eu agradeço muito a presença de vocês e a gente se vê logo logo. Um grande beijo.